Nós somos o Grupo Horti Mais, um projeto piloto desenvolvido na cidade de Peró, em parceria com a USP Municípios, que visa fomentar a agricultura orgânica na cidade. Somos estudantes da Escola de Engenharia de Lorena e fizemos essa playlist com diversos temas relevantes que permeiam a agricultura orgânica. Espero que vocês gostem! No nosso tópico de tabus e desafios para a valorização do produtor rural, nós vamos demonstrar a grande relevância social que os produtores rurais possuem, visto que essa classe é responsável por produzir os alimentos que abastecem o mercado interno. Entretanto, essa classe de trabalhadores ainda enfrenta inúmeros desafios para sua valorização, visto que são representados no cotidiano brasileiro por um estereótipo inadequado. As novelas e veículos de mídia vinculam a imagem do trabalhador rural como um personagem ingênuo, de pouca desenvoltura, sem acesso às atualidades e mecanismos modernos, e sem conexão com o mundo contemporâneo. Entretanto, sabe-se que esse estereótipo é impróprio e que se faz necessário a luta pela disseminação de informações verdadeiras sobre o homem do campo, onde priorizará a descaracterização desse grupo. Confira agora um trecho da nossa entrevista com a nossa convidada Maria Rodrigues, do sítio Mãe Terra, nos contando um pouco sobre fatos e no lugar de fala, nos dizendo sobre a necessidade da mudança de imagem dos trabalhadores rurais criada pela mídia. Bom, eu acho que a gente sofre uma desvalorização construída. Antes, né, então tinha mais assim, de 90% da população no campo. As memórias que a gente tem da beleza do campo se refere a essa conjuntura, a esse contexto. Depois do mundo da industrialização e da urbanização, nós do campo foi caracterizado como jeca tatu. Isso é muito grave, porque daí para cá, toda a construção, a desconstrução cultural do campo, ela vem incide na cidade e no campo também. Essa incidência no campo, ela acaba assim, afligindo a gente quanto à pertença de ser agricultor e camponês. Ela se dá pelo meio das festas juninas, nas quadrilhas, onde as danças, né, ou a própria quadrilha da festa junina, o casamento é uma coerção, não existe amor, sabe? A menina não se apaixona, o menino não se apaixona. Mas é uma coerção, que o delegado vai, pega, prende para fazer o casamento e tal. E isso é feito em espetáculos de tirar bastante riso, muito sarcástico. Também na dança da quadrilha, a chuva, né, ela é valhada, a cobra, né, é um bicho do medo. Então essas questões são tudo anti-agroecologia, anti-vida no campo, anti-cultura da relação nossa com a natureza. E todos os anos, o que mais me aflige são a classe de professores executando isso no meio urbano. Os professores são os formadores de consciência, de opinião e de educação para esse país. Aí vai a roupa remendada. O agricultor, o camponês, quando ele vai em festa, ele vai com a melhor roupa possível, nem que ele trabalhe o ano inteiro. Se ele não tiver a roupa bonita, ele não vai na festa. E aí vem o bullying social e o sarro de que o homem do campo anda com a roupa remendada. Se a gente está com a roupa remendada é porque a gente foi empobrecido e colocado nessa condição. Então isso não é uma tranquilidade para a gente vê isso com muita dor. As meninas, os meninos, para participar da festa junina, até pintam um dente para dizer aos banguelos. Se somos sem dente é porque a gente foi alijado de ter uma assistência à saúde dentária. A gente nunca teve, a gente não tem saúde dentária no campo. Então, esse bullying social nos coloca numa condição de quem pode escapar do campo, escapa, porque ali é lugar dos jeca tatu, dos sem dente, dos roupa remendada, dos pés vermelhos, de todos esses adjetivos pejorativos construídos socialmente no nosso Brasil. Então isso é muito grave.
Antigamente, as festas juninas era uma festa da colheita, onde na festa da colheita era celebrado toda a fartura que se tinha dos pratos, a comunidade se juntava para poder fazer as delícias dessa fartura. Essa é uma história muito bonita das festas do campo, do período desse contexto, né, do campo, vamos dizer, que tinha valorização. A pamonha era uma coisa deliciosa. Hoje a pamonha, quem é chamado de pamonha é uma pessoa que não tem ação ou inapta. Então, o seu pamonha. A pamonha é um prato delicioso, é uma desvalorização com a agricultura, com o nosso prato de alimento e com a cultura do milho, né, que é tão importante para nós aqui na alimentação. Se for salgadinho chip, 10, né, mas se for a pamonha não presta, certo? Então a gente vê aí, na cidade, seu banana. Quem é seu banana? Para nós a banana aqui é um alimento, né, que tem potássio, que nos dá vitalidade, que é rico. Estou com um pepino aqui para nós não é problema não, sabe? É uma boa salada, que tem várias propriedades que contribui com o nosso organismo, nas partes internas. Um laranja, nossa laranja aqui tem vitamina C, um laranja na cidade é uma pessoa usada, principalmente politicamente, sabe? Tem o nome de um laranja, né? E seu mandioca, né? Então, tudo aquilo que a agricultura familiar produz, ela foi construída num bule social para que você queira estar longe disso. Nisso, eles desvalorizam tanto a agricultura, de modo geral, os agricultores, as agricultoras, e constrói que o prato da indústria é o melhor prato que tem, nele não tem problema. Então tem um feliz cantor aí que fala, né, que se farinha fosse, né, americana, comida de bacana, sei lá, uma coisa assim. Eu acho ele muito interessante quando ele fala isso, né. Em valor a nossa mandioca, né. Também, nessa cultura desses legados, para nós, que é agricultor de verdade, a gente empresta o pé para o alface, né? Porque, assim, cientificamente, o alface não tem pé. E a gente chama o alface de pé, né? Um pé de alface e também um dente de alho. O alho não tem dente, né? Uma cabeça de repolho. E a gente troca numa boa, sabe? Porque a gente não é o egocêntrico, sabe? A gente pertence a um plano maior, não tem nenhum problema eu emprestar minha cabeça para o repolho, o meu pé para o repolho, né? E assim por diante, né? Então essa relação é uma relação de resgate cultural que está na agroecologia. Ela é muito importante. E a minha mensagem é que a gente precisa, às vezes tem muitos professores que são desavisados nisso, né? Ao exacerbar a sua categoria de professor, prejudica e ajuda a fazer o êxodo rural, ajuda a baixar a estima dos agricultores, através de uma festa onde todos dão risada e depois de sair da festa ninguém mais quer ser agricultor por causa dessas questões pejorativas de todos os jeitos. Pois é, complementando então a fala da Maria em relação a essa coisa de que o agricultor nessa nossa sociedade ele é marginalizado, e isso nos traz um grande problema, não para nós em si aqui do Sítio Mãe Terra, mas para a agricultura familiar, porque os pais que estão tocando o sítio e tal, tocando aquela atividade agrícola, ele vai envelhecer. E com essa marginalização do agricultor, ninguém fica na sucessão desse casal que envelheceu. Então aquela atividade agrícola que ele tocava, isso vai ficar na história, não vai adiante mais, isso vai parar. E é interessante a gente frisar aqui que na cidade, quando você levanta, você vai lembrar de quem? Do agricultor na hora que você senta na mesa. No mínimo 3 vezes ao dia, você vai precisar lembrar do agricultor que está fazendo aquele alimento para você. Principalmente quando é um alimento sem veneno, que pensa na saúde do próximo. Então, assim,
essa marginalização que a sociedade faz com o agricultor vai acabar com a agricultura familiar, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles não vão querer ficar na agricultura por conta disso. E aí a minha esposa, vamos nos envelhecer, vamos ter que uma hora parar, porque o corpo não está aguentando mais, e a nossa atividade vai ficar parada. Então isso nos traz uma grande preocupação de como a gente resolver esse problema. E é um problema muito sério que a gente está falando da nossa comida sem veneno. Mas do assentamento, depois dos pais, os filhos que deu continuidade a esse trabalho, você conta nos dedos. Você não vai achar 3. Você não vai achar 3 famílias que os filhos continuam trabalhando na terra. A maioria foi embora, para a cidade, foi para outro lugar. Então o que eu fiz? Eu falei, não, ao invés de eu pegar e pagar um salário para meus filhos, não, eles vão plantar para eles. Sim. Eu arrumei a venda, eu ajudo ele com o trator, com tudo. Eles cuidam e é deles. É um incentivo, né? E eles continuam. Então, quem continua eu e agora meus filhos. Sim, legal. E a maioria, você pode procurar que você dificilmente vai encontrar. Sim. Não é assim por causa que não tem interesse. A gente não tem incentivo. Uma coisa é ser pessimista, outra coisa é ser realista, né? Porque não adianta fechar os olhos e falar, pessoal, tá uma maravilha aqui. Aqui é festa todo dia. E além dessa imagem criada, a gente também tem a desvalorização da ciência, que é utilizada no seu dia a dia. E eu queria perguntar para a senhora o porquê que a senhora acha que essa ciência ainda sofre dificuldades em ser valorizada e formalizada como ciência. Então, eu acho que na agroecologia, ele é um movimento prática e ciência. Então, tem a ciência empírica, né, que é essa que nós agricultores conhecemos, mas que não é reconhecida academicamente. Então, se eu vou lá, eu capturo um actinomiceto, que são micro-organismos, e faço disso um revitalizador de biofertilizante e dá resultado na planta, então teve um resultado, é uma ciência. Só que a ciência em si, ela não reconhece isso com o mesmo valor que reconheceria qualquer marca de NPK no mercado, vamos dizer assim, né? Então a gente tem esse problema. E aí a agroecologia se movimenta em dizer assim que é importante validar essa ciência, uma ciência, né? O outro problema, assim, na biodinâmica, você vê lá no Wikipedia, está dizendo assim que é pseudociência, né? Porque tem uma crença mística e tal, que na minha visão a ciência ela é muito conservadora. Para ela validar algo que alguém ou um grupo, ou várias pessoas estão vendo, estão experimentando e estão fazendo, ela tem lado e tem interesse. Então acho que tem esses problemas também. E tem um atraso nisso, né, porque ela é conservadora. Então, assim, na biodinâmica, como a gente trabalha com as questões metabólicas, as questões etéricas, essa questão etérica é jogada como se fosse uma mística, um misticismo, né? E é a ciência. A relação de cosmo, né, com a Terra é ciência. O Sol brilha, a luz dá uma ação, então está lá no universo, isso é ciência. O calor tem uma ação, uma reação com os vegetais, com o ser humano, isso é ciência. A Lua, né, faz a maré subir, isso é ciência. Então não é misticismo. Só que a ciência acadêmica dificulta o reconhecimento disso e a divulgação disso para todos, né, que estão aí, que já sente isso, mas parece que está desvalorizado. Isso é muito importante, essa discussão da ciência, e que ela se inove nisso que tem a ver com a evolução humana, a sobrevivência humana, e principalmente nesse momento de muita negação da ciência. Visto depoimentos sobre situações vivenciadas no dia a dia desse meio, é importante ressaltar que o trabalhador rural contemporâneo conta intensamente com o acesso a informações e mantém-se conectado com o mundo globalizado e as mudanças de mercado. O trabalhador rural sofre com a desvalorização salarial, pois o trabalho informal dificulta o processo de valorização financeira e social do trabalhador rural, sendo que esses trabalhadores produzem cerca de 70% de todo o alimento que abastece o mercado interno brasileiro, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. Os grandes produtores exportam a maior porção da sua produção, deixando nas mãos dos pequenos produtores o mercado interno brasileiro. Entretanto, mesmo com o seu grande impacto na sociedade, essa classe de trabalhadores não recebe o devido reconhecimento e retorno financeiro.
E essa problemática precisa ser discutida, pois a base alimentar brasileira depende dessa classe de trabalhadores. A seguir, confira um trecho da nossa entrevista com o professor doutor Bruno Creado. Antes de qualquer coisa, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno Creado. Se quiserem ou necessitarem de alguma pergunta aí depois de assistir essa gravação, me coloco à disposição, pode me adicionar nas redes sociais aí. Tem o Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tem de tudo. Sabe, minha amiga, gosto muito das redes sociais. Sou docente, mestre em Direito, coordenador de cursos de Direito há mais de 10 anos. E a sua pergunta inicial ela é muito importante para a gente refletir. Você rememorou uma questão importante. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, criada ali na época de Vargas, realmente ela tinha uma função, né, de urbanização do Brasil. E o escopo principal, finalidade principal, era a tutela de direitos das categorias que trabalham no âmbito urbano. Só que note que interessante. No Brasil, historicamente, e a CLT traz isso, sempre houve subempregos e superempregos. Ou seja, sempre se tratou de forma diferenciada os trabalhadores. Exemplo típico. Na Constituição de 88, nós ainda temos resquício disso. O trabalhador doméstico, em 88, não tinha vários direitos trabalhistas. Vários direitos trabalhistas. O trabalhador doméstico, por exemplo, não tinha necessariamente o fundo de garantia. Simplesmente. Era uma deliberalidade do empregador. Não tinha jornada fixa, não ganhava horas extras. Ou seja, note, era um subemprego. E aí, o empregado rural também estava nessa categoria. Até a Constituição Cidadã de 88, o trabalhador rural não tinha vários direitos trabalhistas do trabalhador urbano, mas vários direitos, como, por exemplo, adicional noturno, que não era assistido ao trabalhador rural, jornada fixa de trabalho, que não era assistida ao trabalhador rural, dentre outros. Pois bem, por obviedade, no decorrer dos anos, houve vários movimentos que lutaram por esses direitos. Até a gente vai conversar sobre um deles aqui, que as pessoas acham que só se presta à questão da reforma agrária, e não, ele teve uma função importantíssima na Constituição de 88. Mas de toda sorte, a Constituição de 88, ela faz essa mudança, ela muda esse paradigma. E o que ela faz? Ela iguala os direitos do trabalhador rural ao trabalhador urbano. Então, aqueles direitos da CLT que já eram previstos para o urbano são trazidos para o rural. Entretanto, e aí é importante a gente desmistificar algumas coisas. Bruno, por que tem os mesmos direitos? Os direitos são iguais? Não. As funções são distintas, minha amiga. Ou seja, se a função é distinta, é inexorável, é inevitável que a sua execução seja distinta. Você vai me dizer, Bruno, eu não entendi o que você está querendo dizer. Fácil. Adicional noturno do urbano. Até pelo dia a dia, até pela nossa vivência em sociedade, nós sabemos como funciona, não é? Se eu trabalho das 22 às 5, eu vou receber o adicional noturno. Não vou? Beleza, 20%, com hora reduzida. Quando nós falamos de rural, isso vai variar, de acordo com o pecuarista e o agricultor. E esse horário noturno, ele vai começar um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque esse sujeito vai ter que acordar um pouco mais cedo. Professor, você acredita que a expansão dos direitos do trabalhador rural, ao longo dos anos, já alcançou equivalência em relação ao trabalhador urbano? A Constituição de 88, de forma técnica, jurídica, igualou trabalhador rural e trabalhador urbano. Trouxe os mesmos direitos, minha amiga Mariana, os mesmos direitos. Ou seja, na prática, essas partes, empregado rural, empregado urbano, têm os mesmos direitos trabalhistas, com execuções distintas, tá bem? Só que daí, a pergunta da doutora Mariana, ela acaba nos remetendo aí a uma discussão. É verdade. Os direitos técnicos positivados, eles são iguais. Só que as condições sociais são iguais.
Mariana, eu vou trazer um exemplo para a nossa conversa. A mulher e o homem, teoricamente, pela legislação fria, são iguais? São. Mas, quando você vai observar isso na prática social, você vê ainda distinção entre a condição da mulher na relação trabalhista e a condição do homem na relação trabalhista? Claro que vê. É só você ver as mulheres que estão em postos avançados. É só você ver a média salarial de mulheres. É só você ver a condição da mulher em relação ao desemprego, que é muito maior que o do homem. Aí é o ponto. O empregado rural, isso também acontece. A média salarial do empregado rural é menor. Os casos de trabalho análogo a escravo ou escravo é maior. E a condição de trabalho rural é pior. Isso é indiscutível. Então, houve avanços? Claro que houve. Mas há uma igualdade plena, ou seja, não uma igualdade meramente jurídica, mas uma igualdade plena de condição? Minha amiga Mariana, eu digo pela prática que não. Infelizmente não. Ainda há muita luta pela frente para essa igualdade surgir, tá bem? Como a Justiça do Trabalho atua para combater as situações análogas à escravidão e à informalidade do trabalho no campo? Homens brancos que vinham para cá, depois da escravidão, para trabalhar, reclamavam. Muitos italianos, alemães e outros falavam assim, olha, a gente é tratado aqui igual escravo. Então, num país assim, é impressionante o avanço que nós tivemos. Então, se a sua pergunta for sobre uma ótica histórica, houve avanços e eles continuam? Indubitavelmente. Vamos pegar aí a última centena de anos, os últimos 100 anos, ou sem dúvida nenhuma. Se você me perguntar nos últimos anos, acho que houve um retrocesso. E aí é óbvio, você que está nos assistindo pode discordar, pode criticar. É assim, a pluralidade de ideias é que faz o crescimento. Mas ao meu ver, minha amiga, creio eu que não. Estamos tendo um retrocesso. E você vai dizer para mim, por quê, Bruno? Quando eu vejo, por exemplo, membros do Congresso Nacional, tanto senadores quanto deputados, defendendo pautas como, por exemplo, o trabalhador rural poder ser pago com comida e habitação e não receber salário, isso é demonstrativo máximo de que estamos retroagindo. Isso é uma condição análoga a escravo. Quando nós escutamos pessoas defendendo que quanto menos direitos trabalhistas, necessariamente a sociedade mais cresce, mais recebe, né, mais melhora condições, nós estamos tendo um retrocesso. Então, sob uma ótica momentânea, contemporânea, eu não vou negar, nós estamos sendo puxados um pouco para trás, pelo menos no meu modo de ver, que hoje existe uma fala forte em sentido contrário a direitos trabalhistas, a tutela de minorias, e aqueles que são excluídos, que são grupos marginalizados, tendem a ficar mais marginalizados, né? É a máxima grega lá de tratar de forma igual os iguais, e de forma desigual os desiguais, de acordo com a sua desigualdade. Só para quem está nos assistindo, parece isso papo de filósofo, mas não é. Isso está muito intimamente ligado à nossa vida. Por quê? Porque aquele que tem uma condição pior, se ele é tratado de forma igual com aquele que tem uma condição melhor, ele vai ser cada vez pior. É essa a lógica. E só uma pequena metáfora para ficar mais claro. Se sobem dois homens num ringue de boxe e os dois têm 20 anos, é óbvio, você fala, eles são iguais. Só que se você pegar de um lado um sujeito franzino, um estudioso de filosofia, que nunca treinou na vida dele, do outro, o Mike Tyson, você vai entender o que é o princípio da igualdade sobre a ótica daqueles que são desiguais. Por mais que o filósofo tenha 20 anos e o boxeador tenha 20 anos, é óbvio, o massacre vai acontecer. E é a mesma coisa aqui. Se eu tratar de forma igual o trabalhador e o empregador, nós sabemos que isso vai acabar em massacre, assim como os dois boxeadores. Então, a tutela de direitos, ela é fundamental na sociedade para diminuir a desigualdade que já existe. Que a Justiça do Trabalho, ela faz um trabalho espetacular, tendo muito pouco investimento. A Justiça do Trabalho hoje, ela é colocada de lado no país. E os juízes do trabalho,
Os serventuários da Justiça do Trabalho e o MPT, eles são verdadeiros heróis. Heróis, heróis. E isso muitas vezes não é falado. Minha amiga, a sua pergunta é muito importante, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho e do Juiz do Trabalho é primorosa. Como? Por exemplo, operação de resgate de trabalhadores em situação análoga a escravo ou de escravidão propriamente dita. Nós temos situações onde o promotor do trabalho vai com viaturas até o local para resgatar essas pessoas. Outro trabalho importantíssimo, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Judiciário, a questão da averiguação de denúncias. E vocês vão notar, em breve eu vou falar sobre isso, da importância dessas denúncias. Além de tudo, né, a punição em relação a essa condição, porque isso é fundamental. Aquele que se aproveita de trabalho análogo a escravo tem de ser punido, tá bem? E por último, a conscientização. O MPT faz um trabalho nacional de conscientização a trabalho escravo. Inclusive, eles têm um projeto que é um Disque Denúncia, é o Disque 100. Você encontra ele no próprio site do Ministério Público do Trabalho e também no antigo site do Ministério do Trabalho. Pelo que eu lembro, ainda está no ar esse site do Disque 100, onde você pode denunciar. E muitas vezes a gente consegue, eles, né? A gente não, eles, né? Eu falo a gente do Poder Judiciário como um todo, eu sou operador do direito, sou advogado, mas de qualquer jeito, eles, a partir dessas denúncias, conseguem combater esse tipo de situação. E daí a conscientização é muito importante, porque quando você conscientiza, quando você dá palestras, quando você dialoga com as pessoas do campo, elas conseguem entender o que está acontecendo e, por vezes, denunciar. Porque, minha amiga Mariana, muitas vezes a pessoa que está passando por isso, e até pessoas na redondeza, nas proximidades, não entendem que isso está acontecendo. Por vezes o sujeito faz assim, ele chama alguém de uma região distante, de uma região distante, e fala assim, venha trabalhar comigo. Eu pago a sua passagem, você paga a passagem trabalhando. Aí ele chega até o local, começa a trabalhar, e o sujeito fala assim, olha, você tem que trabalhar tanto para me pagar a passagem. Pode morar ali naquela casinha e comprar comida ali. Aí o sujeito vai, mora na casinha e fala, olha, esse mês você não conseguiu pagar. O cara falou, mas eu trabalhei. Ele falou, não, você não conseguiu pagar porque além da passagem, agora você me deve a estadia e a comida. Então você tem que me pagar a estadia e a comida. E daí vira uma bola de neve. Porque o cara recebe menos do que ele gasta. E daí ele vai pagando com o trabalho. Ou seja, muitas vezes essa pessoa que vem de uma condição muito humilde, que não conhece os seus direitos, ela fala, não, tá tudo certo, eu estou trabalhando, mas eu estou pagando o que eu estou comendo. E mesmo ela não entende o que está acontecendo, que ela está numa situação análoga a escravo. Por isso que a conscientização feita por esses órgãos é tão importante quanto o combate. Porque muitas vezes só chega até o Ministério Público do Trabalho, até a Magistratura do Trabalho, até o Judiciário Trabalhista essas informações por meio do Disque Denúncia. Até porque o número de promotores do trabalho é muito reduzido em âmbito nacional. Como identificar situações análogas à escravidão? Eu vou falar as formas mais genéricas, tá? É evidente que cada caso será um caso. Mas o primeiro fator que demonstra, né, situações análogas à escravidão são aquelas ofertas mirabolantes, travou a língua. Aquelas ofertas extremamente vantajosas. Meus amigos, da mesma forma que na vida cotidiana, nós não acreditamos em determinadas falas, conhecidas vulgarmente como lorotas, nós também não podemos acreditar para vínculos de emprego. Não entendi, professor. Vamos lá. Todo mundo conhece os velhos golpes, por exemplo, de ligação, né, para a pessoa falando que o filho está sequestrado, a filha está sequestrada. Quem não conhece isso? É um exemplo típico. Ou um outro exemplo, o sujeito que te para na rua e fala assim, olha, eu ganhei na Mega Sena, mas não tenho o meu RG. Não tenho meu RG para retirar o dinheiro na caixa. Eu te dou o papel de prêmio e você me dá tantos mil. E você vai ganhar até mais do que você vai me dar. Meus amigos, é uma condição extremamente vantajosa. É a mesma coisa aqui. Se o convite vem de pessoa que você não conhece, pessoa distante,
e que lhe oferece condições extremamente estapafúrdias, vantajosas, atípicas, note, alguma coisa de estranho tem. Normalmente isso vem atrelado a condições salariais que não correspondem à realidade do país. Então hoje vocês têm um instrumento sensacional que é a internet. Procure, veja se o piso do seu trabalho, da sua categoria, é aquele naquela região. Se os valores forem muito acima do piso, normalmente estão intimamente ligados a isso. Outro exemplo, e a gente vê isso claramente na prática, de demonstrativo de trabalho análogo a escravo, são situações onde, ao chegar no local de trabalho, há a promessa de trabalho, mas que você terá de pagar algo para poder trabalhar. Então, isso é um ponto primordial, tá? E, por último, principal, a questão do ambiente. Normalmente isso acontece em lugares ermos, a publicidade das possibilidades não é pública, não entendi. Ué, o sujeito não vai colocar na internet, num site aberto, procura-se trabalhador rural para atividade tal, tantos R$ 1.000. Não. A procura é sempre feita por WhatsApp, por mecanismos que não deixem rastro, que não deixem prova. Então, isso tudo é um demonstrativo. Por isso que uma coisa que eu indico a você que está procurando um posto de trabalho na área rural tenha o contato de quem está te contratando. Entre em contato, verifique, procure. A internet lhe possibilita isso. Inclusive, até mesmo ver se a pessoa não tem um histórico de processos em decorrência de trabalho escravo. Muitas vezes, aquele que se utiliza de trabalho análogo a escravo, ele não faz isso por uma vez, ele faz isso de forma repetitiva. Então, verifique a situação antes de aceitar qualquer tipo de possibilidade de emprego. Se você observar o artigo 111 da Constituição, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar, por exemplo, crimes ambientais ou questão de meio ambiente. Isso não é competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela tem uma competência ligada à relação de trabalho. Por quê? Porque no direito nós temos a justiça comum, que é formada por justiça federal e estadual, que se presta várias e várias competências. É claro, isso não é uma aula, então eu não vou me aprofundar. Mas a justiça comum vai julgar desde uma separação de um marido e uma mulher até um crime de furto, até crimes ambientais, até contratos de locação. E nós temos as justiças especializadas, que é justiça eleitoral, justiça militar e a justiça laboral, ou justiça do trabalho. Laboral e justiça do trabalho são sinônimos. Então, meus amigos, notem, a justiça do trabalho ela não tem a função, não tem o que se chama de competência, ou seja, não é ela que julga a questão ambiental. Entretanto, apesar de não ter essa função, cabe à justiça do trabalho prezar pelo meio ambiente do trabalho. Bruno, meio ambiente do trabalho, o que é isso? Meio ambiente do trabalho é o local da prestação de serviço. Ou seja, cabe à justiça do trabalho sempre analisar, julgar e prezar pelo meio ambiente de trabalho equilibrado. Ou seja, garantir ao trabalhador um local que mantenha a sua integridade física, que proteja a vida do trabalhador, a sua condição psicoemocional, dentre outros. Nesse sentido, só para que você entenda, o ambiente de trabalho tem de ser protegido. Tanto é que hoje nós temos uma farta legislação nesse sentido de tutela. Para você que está me ouvindo, já trabalhou em vários lugares, já deve ter tido aí um chefe, por exemplo, que era mais ríspido. Até aí, tudo normal. Mas você pode ter notícias ou ter convivido com um chefe que não era só ríspido, que era agressivo, que era abusivo, que de repente perseguia uma pessoa em específico. Hoje nós temos o assédio moral, que visa exatamente evitar isso. Então funciona assim. A Justiça do Trabalho, é óbvio, ela não vai tutelar o meio ambiente. Então a Justiça do Trabalho não vai, de repente, cuidar do trato das plantas, dos animais, do meio ambiente, seja florestal, animal e assim por diante. Entretanto, ela cuida e protege o meio ambiente de trabalho. E, meus amigos, eu sei que você que está assistindo pensa assim, nossa, que bobagem, isso é uma bobagem. Não é. Para que você tenha noção, hoje na nossa sociedade, a gente passa, às vezes, mais tempo no trabalho que em casa. Por isso, o meio ambiente de trabalho ele é fundamental na vida do trabalhador.
E só para trazer um dado estatístico, né? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela demonstrou que empregados que estão em ambientes de trabalho agressivos, ambientes de trabalho inóspitos, ambientes de trabalho onde há assédio moral, maior parte deles pensa seriamente em suicídio. E alguns tentam praticar esse ato e outros conseguem consumar. Ou seja, notem, a seriedade da situação é tão grande que há pessoas que estão perdendo a vida em decorrência do meio ambiente de trabalho. Então, por isso mesmo, apesar de não ter um escopo ambiental diretamente, ele protege o meio ambiente de trabalho. E por obviedade também, nós temos aí determinados empregadores que, ao não respeitar modalidades de direitos, tanto ambientais quanto de direitos trabalhistas, entram em listas negras governamentais e não podem participar, por exemplo, de licitações para atuar junto ao governo. Então, esse é um exemplo aí, né, de situação onde, de repente, ele não poderá atuar. Mas, de forma geral, a Justiça do Trabalho não julga crime ambiental ou atuação ambiental, mas só do meio ambiente de trabalho. Professor, o que é aposentadoria rural e como posso obtê-la? Conversei com alguns colegas que advogam na área e, a partir dali, trouxe para vocês essa informação. Mas, é claro, vou falar aqui como alguém que estuda, é da área jurídica, mas não é da área específica. Então, professora, até peço desculpas aí para o senhor que a gente trouxe essa pergunta. Como nós somos bem leigos, né, em relação a isso, eu nem sabia que tinha essa diferença aí. Que a aposentadoria fazia parte do Código aí de Leis Trabalhistas. Eu peço desculpas aí para o senhor. Não precisa pedir desculpa, estou aqui para isso, imagina, não. Eu estou falando porque eles vão olhar, algumas pessoas, pode ser que o jurista olhe e fale, nossa, o homem da área trabalhista está falando de previdenciário. Então, só para deixar claro, mas assim, parecem iguais, mas não são, tá? A área trabalhista, ela é, na realidade, uma área que vai se concentrar principalmente no direito de empregado e empregador, trabalhador e tomador de serviço. Enquanto que a área previdenciária é a relação daquele que contribui com o regime da Previdência e a Previdência Social. Tanto é que a Previdência é ramo do direito social, tá? O direito do trabalho é ramo do direito social, mas muito mais próximo ao direito privado do que o direito previdenciário, porque o direito previdenciário, apesar de ser ramo do direito social, é muito mais próximo ao direito público, porque a Previdência, o regime geral da Previdência, ele está intimamente ligado ao Estado, entendeu? Então, essa é a diferença. É que muita gente acha que é a mesma área, porque quem advoga na área trabalhista normalmente faz previdenciário, isso é muito normal. Eu acabei, né, parando de advogar no decorrer dos anos e acabei virando professor. Hoje eu leciono aí tanto, né, em faculdade quanto em curso preparatório. Quem quer ser advogado, juiz, promotor, eu dou aula para esse pessoal. Então, acaba que torna-se impossível de eu advogar hoje. Eu advogo muito pouco, só para um ou outro amigo quando está precisando demais. Mesmo assim, é raríssimo, sabe, minha amiga? Então, assim, só para deixar claro que a minha área de pesquisa é mais trabalho. Mas, eu, como disse, fiz uma pesquisa rápida. E, basicamente, pelo que, né, eu posso trazer para vocês, nós temos 3 tipos de aposentadoria. O primeiro tipo de aposentadoria é a aposentadoria por idade. O segundo tipo é a aposentadoria híbrida, que é assim, eu vou aposentar tanto pelo rural quanto pelo urbano, tá bem? E por último, a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição eu nem vou trazer aqui, porque ela acabou caindo por terra. A reforma previdenciária, me perdoe, mudou a aposentadoria por tempo de contribuição, tornando ela inviável para o trabalhador. Então, ela acabou virando algo de natureza muito mais academicista, no sentido de que você não vai encontrar ela na prática. É muito mais uma questão para estudo jurídico, efetivamente, do que prático. Então, para você que está assistindo, tem mais interesse pela parte prática, eu vou trazer os 2 tipos de aposentadoria principais. Aposentadoria por idade e aposentadoria híbrida. Vamos começar pela idade. A aposentadoria por idade funciona assim. Para homens, eu tenho que ter 60 anos, para mulheres, 55 anos, tá bem? E eu tenho que comprovar pelo menos 180 contribuições ao INSS. Se você jogar essas 180 contribuições, dá cerca aí de 15 anos de contribuição. Então,
A aposentadoria para o rural, a aposentadoria conhecida como aposentadoria por idade, segue essa métrica. 60 anos, mínimo para homem, mínimo de 55 anos para mulher e 180 contribuições para os dois. Toma cuidado. Se eu cheguei nos 60 anos e não cheguei nos 180, eu vou aposentar? Não. Você vai ter que contribuir, tá bem? Beleza? Beleza. Show de bola, Bruno. Tá. E, Bruno, se eu já cheguei nos 180 contribuições, mas não tenho 60 anos, meus amigos, infelizmente, você não vai conseguir a aposentadoria do rural. Eu tenho que esperar a idade mínima para aposentar, tá? Segunda modalidade, essa é a mais comum e, por incrível que pareça, a mais complexa, que é a aposentadoria híbrida. Essa é a situação daquele que trabalha no âmbito urbano e contribui, e depois contribui também no âmbito rural. Então, é aquele que trabalha nas duas áreas e acaba contribuindo nas duas. Pois bem, aqui a gente tem duas regras, porque isso foi alterado pela reforma previdenciária. Então, funciona assim. Se eu trabalhei no âmbito urbano e contribuí, e no âmbito rural e contribuí, se porventura eu já cumpri os requisitos até 12 de novembro de 2019, eu não tenho que me preocupar com a reforma, eu vou seguir a regra antiga. Ou seja, se eu alcancei os requisitos da aposentadoria híbrida até o dia 12 de novembro de 2019, eu não preciso me preocupar com a reforma. Vai valer para mim a regra antiga. Mas, Bruno, qual é a regra antiga? A regra antiga é assim: 65 anos se for homem, 60 anos se for mulher e 108 meses de carência. Ou seja, 180 meses de carência. Ou seja, 15 anos de contribuição. Então, funciona assim. Se eu alcancei os 65 anos como homem, ou 60 anos como mulher, e 180 contribuições até o dia 12 de novembro de 2019, eu estou aposentado de forma híbrida. Entretanto, se eu não alcancei esses requisitos até a data, aí, infelizmente, a reforma da Previdência me alcançou. E funciona assim. Qual a contribuição e o impacto do movimento dos trabalhadores rurais sem terra na conquista dos direitos de todos os trabalhadores rurais? Então, eu já começo dizendo para você que está nos assistindo que eu entendo que há prós e contras, há críticas, há discussões sobre esse e outros movimentos de ordem social. E nesse sentido, vamos deixar de lado, né, os maniqueísmos. Para quem não sabe o que é isso, maniqueísmo é aquela coisa exagerada, aquele amor exagerado. Você se lembra das épocas de adolescente e você, às vezes, encontrou alguém que gostava e achava que aquilo era o último amor da sua vida. Quem não passou por isso? E depois, quando fica mais velho, compreende que aquilo é um momento e que as coisas não funcionam desse jeito. Ou até mesmo quem gosta de time de futebol e conhece um colega aí que é exageradamente apaixonado por um time e às vezes briga com outros por causa do time de futebol. Isso é maniqueísmo. Então, vamos deixar de lado isso. Se nós temos que tecer críticas a qualquer movimento, legítimo, vamos tecer. Mas também não vamos criar mitos em volta dele. E é importante você conseguir entender isso antes da gente começar esse debate. Porque o que eu vou dizer aqui é um lado do movimento. É óbvio, existem críticas, existem erros. Todo movimento terá. É inexorável. Tudo que fazemos na vida, há o lado bom e há o lado ruim. Certo? Então esse é o primeiro ponto, tá? E aí eu remeto vocês a um pensamento comigo. Se você pesquisar textos da época em que o Brasil ainda detinha a escravidão, principalmente no final dela, nós tínhamos pessoas lutando contra a escravidão. E essas pessoas que lutavam contra a escravidão eram tidas como pessoas que faziam balbúrdia, faziam bagunça, como vagabundo. Se você pegar na Segunda Guerra Mundial o Estado fascista de Mussolini ou nazista de Hitler, aqueles que ajudavam os judeus a fugirem da barbárie, eles eram o quê? Revolucionários, doidos. E é inexorável. Aquele que tenta mudar o status quo,
aquele que tenta alterar a situação, aquele que tenta mudar a condição do explorador e do explorado, aquele que quer mais justiça, inevitavelmente será julgado como um revolucionário. E aí eu tenho ali a imagem de Nossa Senhora, foi dada por um aluno, sou cristão, sou católico apostólico romano, toda a minha formação é cristã, e um exemplo, né, que foi tido como o cara da balbúrdia, o cara da bagunça, foi Jesus Cristo. Alguém que queria mudar o status quo. Então, nesse contexto, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje olhamos para trás e vemos que as palavras de Cristo eram palavras fundamentais para o pensamento humano, de amai-vos uns aos outros. Hoje nós olhamos para trás e vemos como heróis aqueles que ajudaram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Hoje olhamos para trás e vemos como heróis aqueles que lutaram pela abolição. E aqueles que defendiam a manutenção da escravidão, nós encaramos como as piores pessoas do mundo. E tem que ser encarado, sim. E nesse contexto, a gente tem que se perguntar de que lado nós estamos hoje. Então, essa é a primeira conjuntura do debate. O movimento MST, ele, como diz, tem os seus acertos e seus erros. Mas, no contexto rural, ele foi fundamental. Pelo que eu pesquisei, ele foi criado ali em 1984, um ano importantíssimo, ano que eu nasci. Tô brincando. Mas 1984 foi o ano que eu nasci, e o movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra, ele foi fundamental. Por quê? Porque já haviam movimentos mais incipientes, menores, localizados, de luta por direitos dos trabalhadores rurais e daqueles que não tinham terra. E esse movimento dos sem terras organiza isso em nível nacional e ganha uma importância nacional. Nesse contexto, ele foi fundamental para que em 88 se aceitasse a ideia de direitos iguais entre empregados urbanos e rurais. Essa é uma luta vencida pelo MST. E nesse contexto, muitas vezes, nós pensamos que a única luta do movimento, né, é a questão da reforma agrária, que indiscutivelmente é importante. O Brasil, sobre uma ótica histórica, é oligárquico. Existe no Brasil uma ideia, né, de que aquele que detém as terras conseguiu única e exclusivamente pelo trabalho, o que não é verdade. Muitas vezes, aqueles que detêm o maior número de terras no Brasil provém de divisões de terra ainda dos reis portugueses e do Império Português. Então, em decorrência disso, há várias críticas, sim, à necessidade de divisão das terras no Brasil. Todos os países de primeiro mundo fizeram reforma agrária. Nós somos um dos países que até hoje não fizemos isso. E por mais que tenha tido mais acesso num determinado momento a terras, ainda não é o bastante, estamos longe disso. Mas o movimento não se resume a isso. Muitas vezes nós pensamos que exclusivamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é para a questão da reforma agrária, mas não é. É um movimento também que luta pelo acesso do trabalhador rural a sindicatos, do acesso do trabalhador rural a direitos, do acesso ao trabalhador rural a benefícios. Então, ele tem uma importância sem igual para o trabalhador rural. E notem, o trabalhador, quando ele está sozinho, seja no âmbito urbano, seja no âmbito rural, seja no âmbito doméstico, aquele que presta serviço de forma geral sozinho, ele não tem força, mas coletivamente ele tem. Por isso, essas organizações de representação coletiva, dos interesses coletivos, é fundamental para o avanço dos direitos. Então, nesse contexto, o MST ele foi muito importante e é até hoje para a luta dos interesses do trabalhador rural. Daí você vai dizer, por que você está dizendo isso? Me prove isso. Fácil. Pense num outro movimento, uma outra sigla, um outro nome que representa os trabalhadores rurais em âmbito nacional. Existem? Existem. As pessoas conhecem? Não. Então, por isso mesmo. Ele ganha essa importância a partir do momento que ele é ouvido pela grande mídia, que é algo difícil de acontecer. Normalmente, os movimentos sociais ficam marginalizados. A grande mídia nunca ou poucas vezes o divulga. Nesse contexto, então, o MST ele ganha uma importância como o baluarte que exige esses direitos para o trabalhador.
Então, por isso mesmo, se organizar de forma coletiva, sindicalizada, é fundamental. E hoje no Brasil a gente tem cada vez mais diminuído a importância dos sindicatos, a partir de uma retórica, de uma fala de que não serve para nada, que é uma bobagem, que são vagabundos. Mas retoma a ideia inicial. No passado, aqueles que lutavam pela abolição também eram tidos como vagabundos. E hoje nós consideramos eles heróis. Nesse contexto, eu sentia que a minha geração ela tinha um engajamento maior, sabe? E me preocupa aí quando a gente põe na cabeça do jovem que esses movimentos são ruins. Então você conversa hoje com um adolescente e ele fala, não, o MST é coisa de vagabundo, que quer roubar as coisas dos outros. Não, de forma alguma, o MST está fundado em preceito constitucional, né? Função social da propriedade. Propriedade não existe por si só, ela tem que ter uma função. Mesmo países altamente liberais, como os Estados Unidos, foi feita uma reforma agrária. Assim, com tudo que foi apresentado, nós esperamos que a importância do trabalhador rural tenha sido enfatizado e explicado para todos que tenham assistido, visto que essa classe de trabalhadores alimenta a nossa população, nos traz saúde e benefícios a longo prazo. A seguir, no próximo vídeo, teremos a explicação do funcionamento do aplicativo na prática. Muito obrigada por você ter acompanhado o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e, sobretudo, aprendido sobre a importância da agricultura local. Gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores que permitiram a realização do Hortimais. Por hoje é só. Tchau! Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela. E ela cultiva a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente.